Olá! A Petrobras divulgou nesta segunda-feira algumas propostas de revisão do seu Estatuto Social para a futura deliberação pela Assembleia Geral de Acionistas. Dois temas geraram muito debate e especulação. Dois ajustes na redação da regra de indicação de diretores e conselheiros e a criação de uma reserva estatutária. Essas pautas foram apreciadas e aprovadas na sexta-feira passada, dia 20, na reunião do Conselho de Administração da Petrobras, atendendo a uma demanda de alguns membros do próprio Conselho. Mantendo o compromisso com a transparência, resolvi gravar esse vídeo para explicar do que se tratam esses pontos principais. O primeiro ponto versa sobre indicação da alta administração. Essa proposta de mudança buscou alinhar o Estatuto Social da Petrobras ao disposto na lei das estatais. A proposta mantém todos os requisitos previstos na lei para as indicações de membros da administração. O parágrafo 2º do artigo 21 do Estatuto Social reproduzia exatamente o mesmo conteúdo de cada um dos incisos do artigo 17, parágrafo 2º da lei, que estão suspensos por decisão cautelar do STF, que considerou esses incisos inconstitucionais. Se a decisão final do Judiciário for no sentido de manter o artigo na lei, ele valerá por si mesmo, pois a lei é para todos e a Petrobras será automaticamente obrigada a cumpri-lo. Estar ou não repetido no Estatuto faz zero diferença, porque a empresa, como todos, é obrigada a estar de acordo com a lei. Portanto, não há aqui qualquer redução nas exigências em relação à lei das estatais. E o nosso Estatuto Social continua a determinar o cumprimento total da lei das estatais e de qualquer outra lei. A mudança não exonera a Petrobras de seguir a lei das estatais. Pelo contrário, deixa claro que, independente de qual seja o contorno da legislação, a Petrobras seguirá. Entendemos até que poderíamos ter comunicado melhor a proposta, não pelo que foi feito, mas pelo seu impacto real, que nesse caso é nulo. Ou seja, se a lei das estatais mudar, se o entendimento do STF mudar, a Petrobras seguirá o que for definido. Outra proposta trazida por alguns conselheiros por ocasião da mesma reunião versou sobre a questão dos conflitos de interesse na escolha dos membros de administração, limitando as restrições de nomeação aos conflitos de interesse estabelecidos expressamente na lei. Caberá à Assembleia de Acionistas deliberar também sobre essa proposição, sobre a qual me abstive de votar, solicitando análises mais profundas sobre as consequências mais duradouras dessa medida. O segundo ponto versa sobre a criação de reserva estatutária. E o mais importante aqui é ressaltar logo de cara que a política de remuneração aos acionistas continua valendo nos mesmos moldes em que foi divulgada em julho desse ano. A fórmula para distribuir aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre está mantida. A reserva a ser criada, se a proposta do Conselho for aprovada pelos acionistas, apenas a torna exequível. Ela apenas cria mais uma opção de retenção de lucros com o objetivo de garantir a sustentabilidade econômica da empresa e a efetividade da política de remuneração ao acionista. Como? A criação da reserva não impacta a possibilidade de se propor distribuição de dividendos extraordinários, que continuam previstos na política em casos excepcionais, desde que seja preservada a sustentabilidade financeira da companhia. A criação dessa reserva serve para assegurar, por exemplo, recursos para pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio, recompras de ações autorizadas por lei, absorção de prejuízos e incorporação ao capital social. Porém, a reserva só poderá ocorrer após o pagamento dos dividendos na forma da política de remuneração dos acionistas. É importante lembrar que essa proposta ainda não está valendo. Ela vai ser submetida à aprovação numa assembleia, na qual os acionistas vão avaliar a pauta e votar. Essa assembleia ainda vai ser marcada. Volto a reafirmar o nosso total compromisso com a transparência e a governança corporativa. Nada é alterado na Petrobras sem o cumprimento dos rígidos critérios de governança, e assim sempre será. Seguimos à disposição para dialogar com quem quiser entender as medidas tomadas pela empresa.